A brisa úmida do litoral carregava o cheiro de sal e concreto fresco pela avenida principal de Nova Esperança, uma metrópole costeira no sudeste brasileiro, onde os arranha-céus reluzentes se misturavam aos morros cobertos de favelas precárias. O sol poente tingia o céu de laranja, refletindo nas janelas dos prédios de luxo que ladeavam a orla. Era o tipo de cidade que prometia sonhos para quem tinha dinheiro, mas devorava os outros com sua indiferença cruel. No topo de um desses edifícios, o apartamento penthouse de Ricardo Almeida brilhava como um farol de opulência, com vistas para o mar agitado e as luzes distantes dos bairros pobres. Ricardo, um homem de 40 e poucos anos, alto e impecavelmente vestido em um terno italiano sob medida, observava a cidade do sofá de couro branco. Seus olhos castanhos, frios como o aço das vigas que erguia em seus empreendimentos, fixavam-se no horizonte. Ele era o dono da Almeida Construções, uma empresa que transformava terrenos baldios em torres de apartamentos de alto padrão, engolindo fortunas e vidas no processo. Mas naquela noite, sua mente não estava nos lucros. Estava em Clara, sua esposa de 8 meses de gravidez, que dormia no quarto ao lado, exausta após mais um dia de náuseas e consultas médicas. Clara, com seus cabelos negros ondulados e pele morena marcada pelo cansaço, era o oposto do mundo de Ricardo. Vinda de uma família humilde dos subúrbios industriais da cidade, ela trabalhara como secretária em uma das filiais da empresa antes de se casarem. O amor, ou o que Ricardo chamava de amor, a tirara dali, mas não apagara as marcas da origem. Ela sonhava com o filho que carregava, um menino que chamariam de Lucas, como o irmão dela. Mas ultimamente, as brigas ecoavam pelos corredores amplos do apartamento. Ricardo chegava tarde, cheirando a perfume barato e mentiras. Do outro lado da cidade, em um canteiro de obras na zona portuária, onde guindastes rangiam contra o céu escurecendo, Pedro Santos limpava o suor da testa com o dorso da mão calejada. Aos 35 anos, ele era o encarregado da obra, responsável por uma dúzia de operários que erguiam mais um condomínio de luxo às margens do rio poluído. O ar ali era pesado, misturando poeira de cimento, fumaça de solda e o fedor de esgoto que subia das águas turvas. Pedro usava um capacete sujo e botas gastas, o corpo magro endurecido por anos de trabalho braçal. Filho de pescadores que perderam tudo para a expansão urbana, ele subira na vida pela garra, aprendendo engenharia civil à noite em cursos técnicos precários. Pedro pensava em Clara enquanto supervisionava o despejo de concreto em uma fundação. Ela era sua única família de sangue, a irmã mais nova que ele protegera desde a morte dos pais em um acidente de trânsito 10 anos antes. Clara sempre fora a luz da casa simples onde cresceram, nos becos apertados do bairro operário de Vila Portuária. Agora, grávida e casada com um ricaço, ela parecia distante, mas as ligações semanais mantinham o laço. "Cuida de você, mana. Esse bebê vai mudar tudo", ele dissera na última conversa, ignorando o tom forçado na voz dela. De volta ao penthouse, Ricardo se levantou e caminhou até o bar, servindo-se de um uísque puro. Seu telefone vibrou na mesa de mármore. Uma mensagem de Lívia, sua amante. "Sinto sua falta. Quando vamos nos ver? Não aguento mais esperar." Lívia era jovem, 28 anos, loira e ambiciosa, secretária executiva na sede da empresa. Eles se encontravam em hotéis discretos nos fins de semana, longe dos olhos de Clara. O que começara como uma distração se tornara uma obsessão. Ricardo odiava a fraqueza que Clara representava agora, a barriga crescendo, as demandas emocionais, o peso de uma vida que ele não planejara estender além do conveniente. Ele digitou uma resposta rápida. "Logo, tenho um plano." O plano era cruel, nascido de noites insones e ciúmes possessivos. Lívia o encorajara, sussurrando promessas de liberdade enquanto se entrelaçavam em lençóis de seda. Enterrar o problema, literalmente. A obra na zona portuária, um projeto confidencial que Ricardo supervisionava de perto, seria o túmulo perfeito. Concreto fresco, fundações profundas, ninguém notaria. Clara,
com sua confiança ingênua, aceitaria um jantar romântico, uma taça de vinho dopada, e acordaria no escuro, sufocada pelo peso do mundo que ele construíra. No dia seguinte, o sol escaldante batia no canteiro de obras. Pedro gritava ordens para os pedreiros, que misturavam cimento sob o ronco das betoneiras. Mais rápido, galera! O patrão quer isso pronto antes do prazo. Ele não sabia que o patrão era Ricardo Almeida, o cunhado que mal conhecia. Clara o apresentara uma vez em um almoço tenso no apartamento, onde Ricardo a tratara com uma polidez fria, os olhos avaliando Pedro como um estorvo. Mas Pedro engolira o orgulho pela irmã. Agora, com o telefone no bolso, ele esperava uma ligação dela. Fazia dias que não ouvia sua voz. Clara acordou cedo naquela manhã, o apartamento silencioso, exceto pelo som distante das ondas quebrando na praia abaixo. Ela se olhou no espelho do banheiro, a mão na barriga arredondada. "Você vai ser forte, filhinho", murmurou, sentindo um chute fraco em resposta. Ricardo já saíra para o escritório, deixando um bilhete. "Volto à noite. Vamos jantar fora. Te amo." As palavras a aqueceram por um instante, mas o vazio no peito persistia. Ela pegou o telefone e discou para Pedro. "Irmão, tudo bem? Faz tempo que não nos vemos." "Tudo, mana. E você? O bebê tá chutando?" Clara riu baixinho, mas o som saiu forçado. "Tá, sim. Vem me visitar logo, tá? Sinto falta das nossas conversas. Prometo. Cuida de você aí nesse palácio." Desligando, ela sentiu uma pontada de dúvida. Ricardo mudara desde o anúncio da gravidez. Mais distante, mais irritado. Mas ela afastou o pensamento, focando no ultrassom marcado para a tarde. Lá embaixo, na rua movimentada, vendedores ambulantes gritavam ofertas de coco gelado, enquanto carros de luxo buzinavam contra ônibus lotados de trabalhadores como Pedro. Ricardo, no escritório envidraçado com vista para a Bahia, encontrou Lívia na sala adjacente. Ela fechou a porta, os lábios encontrando os dele em um beijo urgente. "Está tudo pronto?" sussurrou ela, os olhos brilhando com uma mistura de medo e excitação. "Sim, hoje à noite. A obra está no ponto certo. Pedro, o cunhado dela é o encarregado. Ironia, né? Mas ele não vai saber de nada." Lívia tremeu, mas assentiu. O plano estava em movimento, um fio de concreto prestes a engolir uma vida inocente. Enquanto isso, na obra, Pedro supervisionava o vazamento de uma nova leva de cimento. O material cinzento, fluindo como um rio impiedoso para as formas de madeira. Ele não imaginava que, em poucas horas, sua irmã estaria ali, lutando por ar no escuro. A cidade seguia seu ritmo impiedoso, alheia ao drama que se desenrolava em suas veias de asfalto e aço. A noite caía sobre Nova Esperança como um manto pesado, o ar úmido carregado de umidade salgada que grudava na pele. As luzes dos postes piscavam ao longo da Avenida da Orla, onde restaurantes chiques disputavam espaço com barracas de praia que vendiam peixes fritos e cerveja gelada para os trabalhadores noturnos. Clara ajustava o vestido solto sobre a barriga proeminente, o tecido leve dançando com a brisa que entrava pela janela aberta do táxi. Seu coração batia acelerado, uma mistura de ansiedade e esperança. Fazia semanas que Ricardo não a levava para sair assim, como nos primeiros meses de casamento, quando ele a surpreendia com jantares à beira-mar e promessas sussurradas. O táxi parou em frente ao Lemar, um restaurante sofisticado com paredes de vidro que refletiam o oceano negro lá fora. O garçom a guiou até a mesa reservada no terraço, onde velas tremeluziam contra o vento. Ricardo já estava lá, o terno escuro contrastando com o sorriso calculado. "Você está linda, amor", disse ele, levantando-se para beijá-la na testa. Seus lábios eram frios, mas Clara atribuiu ao ar noturno. Ela se sentou, a cadeira rangendo levemente sob o peso extra, e pediu um suco de maracujá, recusando o vinho que ele sugeria. Enquanto comiam o filé mignon, ela picando devagar, ele devorando com pressa, a conversa fluía superficial. "A obra na zona portuária está avançando bem", comentou Ricardo, cortando um pedaço de carne. "Vai ser o condomínio mais bonito da cidade. Imagina a gente morando lá com o Lucas,
Clara sorriu, mas algo na voz dele soava forçado, como se as palavras fossem ensaiadas. Ela tocou a barriga, sentindo o bebê se mexer. Seria perfeito. Mas e o Pedro? Ele está trabalhando nessa obra, né? Você poderia dar uma folga para ele, para a gente se ver mais. Ricardo pausou, o garfo no ar. Pedro? Ah, sim, o seu irmão. Ele é bom no que faz, mas as obras não param. Amanhã tem uma fundação importante. Concreto fresco, sabe como é? Ele riu, mas o som saiu seco. Clara franziu a testa, uma sombra de dúvida cruzando seus olhos castanhos. Você mal fala dele. Ele é família agora, Ricardo. Ele esticou a mão sobre a mesa, apertando a dela. Claro, amor. Família em primeiro lugar. Mas em sua mente a ironia queimava. Pedro, o operário suado que supervisionaria o enterro da própria irmã sem saber. Do outro lado da cidade, na zona portuária, as luzes dos holofotes cortavam a escuridão como lâminas. O canteiro de obras era um caos organizado. Betoneiras rugindo, soldadores faiscando, e o cheiro acre de cimento úmido impregnando o ar. Pedro enxugava o suor da nuca com um pano sujo, os músculos dos braços doendo após horas de supervisão. Os operários, homens de rostos enrugados pelo sol e pela poeira, carregavam sacos de areia sob o luar fraco. Ei, chefe, essa fundação tem que secar até o amanhecer, gritou um deles, um rapaz magro chamado João, que mal chegara da roça no interior. Pedro assentiu, a mente vagando para Clara. A ligação daquela manhã o deixara inquieto. A voz dela tremia levemente, como se carregasse um peso além da gravidez. Ele tirou o celular do bolso da calça jeans rasgada e mandou uma mensagem. Mana, se precisar de algo me liga, tô aqui. Guardou o aparelho e gritou. Cuidado com o vazamento, gente. O patrão não perdoa atraso. O patrão Ricardo Almeida. Pedro o via como um tubarão de terno, daqueles que engolia os pobres sem piscar. No almoço tenso em que se conheceram, Ricardo mal olhara para ele, falando de projetos visionários, enquanto Clara servia o café. Mas pelo bem dela, Pedro engolia o ranço. No restaurante, o jantar prosseguia. Ricardo serviu mais suco para Clara, mas seus olhos piscavam para o relógio. Lívia esperava em um carro alugado, estacionado em uma rua lateral, o motor desligado para não chamar atenção. Ela mordia a unha, o batom borrado de tanto se preocupar. Ele vai fazer isso mesmo? Pensara mais cedo, no espelho do banheiro da empresa. O plano era simples, drogar Clara com algo no drink. Um sedativo forte que Ricardo comprara no mercado negro, levá-la para a obra sob o pretexto de mostrar o progresso e deixá-la na fundação prestes a ser preenchida. Pedro e os homens estariam no turno da noite. Bastaria um sinal para eles despejarem o concreto sem perguntas. Acidente de obra, diriam os relatórios. Lívia herdaria o penthouse e Ricardo, a liberdade. Clara sentiu uma onda de tontura ao beber o suco. Acho que tô cansada, murmurou piscando devagar. Ricardo sorriu, ajudando-a a se levantar. Vamos para casa. Eu dirijo. No carro, um SUV preto que cortava as ruas iluminadas pela neon dos bares portuários, ela encostou a cabeça no vidro, o mundo borrando. Onde? A gente tá indo, perguntou a voz pastosa. Só um desvio. Quero te mostrar algo especial. As luzes da cidade dançavam como estrelas caídas, enquanto ele acelerava para a zona portuária, o rio escuro ao lado, refletindo os guindastes como esqueletos de ferro. Pedro, no canteiro, ouviu o ronco distante de um motor. Ele acendeu um cigarro, o fumo queimando devagar na brisa úmida. Os homens preparavam a forma de madeira para a próxima camada de concreto, o material já misturado em uma poça cinzenta e pegajosa. Começa em 10 minutos, anunciou Pedro, consultando o cronograma rabiscado em um papel amassado. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Clara. Tô bem, irmão. Beijo. Ele sorriu, aliviado, mas o peito apertou sem motivo. A noite parecia mais pesada, o ar carregado de uma tensão invisível. O SUV parou na entrada da obra, o portão de arame farpado rangendo ao ser aberto por Ricardo, que acenou para o segurança noturno. Clara, semiconsciente, foi carregada nos braços dele como uma noiva exausta. Shh, amor, é surpresa.
sussurrou ele, o coração martelando não de culpa, mas de medo de falhar. Lívia seguia a pé, escondida nas sombras das pilhas de tijolos, o vestido justo colando ao corpo suado. Eles se aproximaram da fundação aberta. Um buraco escuro de 3 metros de profundidade, as paredes reforçadas com vergalhões enferrujados. O cheiro de terra molhada e cimento subia dali, misturado ao sal do rio próximo. Ricardo desceu com cuidado, deitando Clara no fundo úmido. Ela gemeu, os olhos entreabertos. Ricardo. O quê? Ele a silenciou com um pano embebido no sedativo, o pânico crescendo. Durma, Clara. Acabou. Lá em cima, Pedro se aproximou, atraído pelo barulho. Quem tá aí? Ei, patrão! Sua voz ecoou, e Ricardo congelou, o suor escorrendo pela testa. Lívia, ofegante, se escondeu atrás de uma betoneira. O concreto começava a fluir, um rugido baixo anunciando o fim. Mas Pedro, com a lanterna na mão, descia os degraus improvisados, o instinto protetor alertando-o para o perigo iminente. A cidade dormia, alheia ao abismo que se abria na noite. O feixe da lanterna de Pedro cortava a escuridão como uma lâmina incerta, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar úmido da fundação. O buraco era um ventre negro, cavado na terra endurecida pela salinidade do porto, com vergalhões de ferro expostos como costelas quebradas. O ronco da betoneira ecoava ao fundo. Um som gutural que vibrava no peito de Pedro, misturando-se ao bater acelerado do seu coração. Ele desceu os degraus improvisados de madeira, os pés pesados nas botas enlameadas, o instinto de anos no canteiro de obras alertando-o para algo errado. Ei, patrão, é você aí embaixo? O que tá rolando nessa hora? Gritou ele, a voz rouca de cansaço e suspeita. Ricardo, agachado ao lado de Clara, sentiu o suor gelado escorrer pelas costas, encharcando a camisa de linho fina. Seu plano, tão meticuloso nas noites de insônia no penthouse, desmoronava como cimento mal misturado. Clara jazia imóvel no fundo do buraco, o vestido florido sujo de terra úmida, a respiração rasa e irregular sob o efeito do sedativo. Seus lábios tremiam, murmurando algo inaudível, talvez o nome do filho que nunca nasceria. Ricardo ergueu os olhos para a silhueta de Pedro se aproximando, o pânico apertando sua garganta. Pedro, é só uma inspeção noturna. Volta pro teu posto, homem. Eu cuido daqui, disse ele, forçando uma autoridade que soava falsa até para si mesmo. Sua mão tremia ao se apoiar na parede de terra, os dedos afundando na umidade. Pedro parou no último degrau, o cheiro de sedativo misturado ao cimento fresco atingindo suas narinas. Algo não batia. O patrão, Ricardo Almeida, o homem que mal disfarçava o desprezo em jantares familiares, ali no meio da noite, suado e descomposto. Ele varreu a lanterna pelo chão e o feixe caiu sobre Clara. O mundo de Pedro parou. Clara! Mana! Urrou ele, o grito rasgando a noite como um guincho de metal. Ele pulou os últimos passos, caindo de joelhos ao lado dela, as mãos calejadas tocando seu rosto pálido. O que você fez, seu filho da puta? Acorda, mana, acorda! Lágrimas quentes brotaram em seus olhos, misturando-se à poeira no rosto barbado. Clara piscou debilmente, os olhos vidrados focando nele por um instante. Pedro, o bebê. Sussurrou ela, a voz fraca como um fio de ar. Ricardo recuou tropeçando em uma raiz exposta, o coração disparado. Foi um acidente. Ela bebeu demais no jantar, desmaiou no carro. Eu trouxe pra cá pra ajudar. Chama uma ambulância, Pedro. Não é o que parece. As palavras saíam atropeladas, uma mentira desesperada que ecoava vazia no buraco confinado. Ele olhou para cima, onde a betoneira rugia mais alto. O concreto começando a vazar devagar pelas mangueiras, uma poça cinzenta se formando na borda superior. Lívia, ainda escondida atrás da máquina barulhenta, espiava pelas sombras, o corpo rígido de terror. Seus planos de luxo, de herdar o império de Ricardo, evaporavam como fumaça de solda. Ela mordeu o lábio até sangrar, debatendo se corria ou se aproximava. Pedro ignorou Ricardo, erguendo Clara nos braços com uma força nascida do desespero.
Ela era leve, frágil, como as bonecas de pano que brincavam na infância compartilhada nos becos de Vila Portuária. Segura firme, mana. Eu te tiro daqui. Ninguém vai te machucar. Ele a carregou para os degraus, os músculos protestando, mas o pavor impulsionando cada passo. Clara gemeu, a mão instintivamente indo para a barriga, onde o bebê chutava fracamente, como se sentisse a ameaça. Ele me trouxe aqui. Disse que era surpresa. Balbuciou ela, a consciência voltando em flashes dolorosos. Pedro subiu, o ar mais fresco do topo atingindo seus pulmões como um tapa. Segura, João. Para essa betoneira agora. Liga pro SAMU, caralho. Berrou ele para os operários que se aproximavam, atraídos pelo tumulto. O rapaz magro de antes, João, largou o saco de areia e correu para o rádio, os olhos arregalados. Ricardo subiu atrás, as pernas bambas, o rosto contorcido em uma máscara de pânico calculado. Pedro, escuta. Isso é um mal-entendido. Eu amo a Clara, foi a Lívia. Ela me pressionou. Eu não queria. Mas as palavras morreram na garganta quando Pedro se virou, os olhos flamejando de fúria protetora. Você ama? Você enterra minha irmã grávida no concreto e chama de amor? Seu covarde de merda! Eu te mato! Ele depositou Clara com cuidado em uma pilha de lonas limpas perto do portão e avançou para Ricardo, os punhos cerrados. Os operários formaram um semicírculo, murmurando entre si. Homens como eles, que conheciam a dureza da vida nos canteiros, agora testemunhando a podridão dos ricos. Lívia emergiu das sombras, o salto alto afundando na terra fofa. Não foi assim. Ele me prometeu tudo. Eu não toquei nela, gritou ela, a voz aguda cortando o ar. Seu rosto maquiado para uma noite de sedução, agora era uma ruína de rímel escorrendo. Ricardo a olhou com ódio, traindo-a no instante. Cala a boca, Lívia! Você que sugeriu o plano. Os dois se entreolharam, cúmplices virando inimigos, enquanto sirenes distantes começavam a uivar pela avenida portuária, cortando a névoa salgada. Pedro se ajoelhou ao lado de Clara novamente, segurando sua mão fria. Fica comigo, mana. O bebê tá bem. A gente vai superar isso. Ela apertou os dedos dele, lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Eu confiei nele, irmão. Como eu fui tão cega. A vulnerabilidade na voz dela partia o coração de Pedro, relembrando as noites em que ele a protegia dos gritos do pai alcoólatra, antes do acidente que os deixou órfãos. A cidade ao redor pulsava indiferente, o rio carregando detritos para o mar, os guindastes imóveis como sentinelas, os bares distantes ecoando risadas de quem escapara da miséria por uma noite. Os paramédicos chegaram em uma van branca, luzes piscando contra as paredes de tijolos inacabados. Eles estabilizaram Clara, monitorando o batimento fetal enquanto a levavam para a maca. Pedro seguiu ao lado, recusando-se a soltar sua mão. Eu vou com ela. E você? Apontou para Ricardo. Vai pagar por isso. Todo centavo do teu império não lava essa sujeira. Ricardo, algemado pelos policiais que surgiram em seguida, baixou a cabeça, o orgulho de magnata esmagado pela realidade crua. Lívia foi arrastada para outra viatura, soluçando promessas vazias de arrependimento. Enquanto a ambulância acelerava pela estrada esburacada da zona portuária, as luzes de Nova Esperança borravam em faixas coloridas. Pedro, no banco de trás, olhava para o céu nublado, o peso da noite se assentando em seus ombros. A obra pararia por dias, investigações viriam, mas o laço com Clara, forjado em pobreza e perda, era mais forte que qualquer concreto. Pela primeira vez em anos ele sentiu uma faísca de esperança, não pela justiça, mas pela família que resistia. O mar rugia ao longe, lavando as feridas da cidade impiedosa. A luz fria do Hospital Municipal de Nova Esperança cortava o ar estéril como uma lâmina, iluminando os corredores lotados, onde o cheiro de desinfetante se misturava ao suor de famílias ansiosas. Era o tipo de lugar que recebia os pobres da zona portuária e os ricos da orla, com a mesma indiferença burocrática. Filas intermináveis para consultas, enfermeiras correndo com prontuários amassados e o zumbido constante de monitores cardíacos
ecoando como um lamento coletivo. Pedro Santos andava de um lado para o outro na sala de espera da maternidade, as botas ainda sujas de cimento rangendo no piso gasto. Seus olhos, vermelhos de exaustão e lágrimas não derramadas, fixavam-se na porta dupla de metal, atrás da qual Clara fora levada horas antes. O relógio na parede marcava 3 da manhã, e o sol ainda não raiava sobre o mar agitado lá fora, visível pelas janelas embaçadas. Calma, chefe. Ela é forte, como você sempre diz, murmurou João, o operário magro que o acompanhara na ambulância. Sentado em uma cadeira plástica desconfortável, ele oferecia um copo de café aguado de uma máquina enferrujada. João era daqueles rapazes do interior que migravam para a cidade em busca de emprego, dormindo em pensões baratas e mandando o salário para a mãe na roça. Sua presença ali, solidária e sem perguntas, era um gesto de camaradagem que Pedro apreciava em silêncio. Obrigado, rapaz. Vai para casa, descansa. Amanhã a obra para mesmo, respondeu Pedro, aceitando o copo, mas sem beber. Sua mente rodava em círculos, o rosto pálido de Clara no fundo do buraco, o rugido da betoneira que quase selara seu destino, e o olhar traiçoeiro de Ricardo, o cunhado que se revelara um monstro. A porta se abriu finalmente, e uma médica de meia-idade, com um jaleco amarrotado e óculos pendurados no peito, aproximou-se. Seu nome, Doutora Helena, estava bordado em letras desbotadas. Senhor Santos? Sua irmã está estável. O sedativo foi forte, mas o bebê aguentou. Vamos mantê-la em observação por 48 horas, fazer exames para descartar complicações. Ela quer vê-lo agora. Pedro sentiu o peito se afrouxar, como se uma viga de ferro tivesse sido removida. Obrigado, doutora. Como ela está de verdade? Fala tudo. Helena hesitou, olhando para os papéis em sua mão. Fisicamente vai se recuperar, mas emocionalmente. Isso vai deixar marcas. Gravidez é delicada e o trauma. Bem, chame um psicólogo. O hospital tem um serviço gratuito para os casos assim. Ela gesticulou para o corredor, onde voluntários de uma ONG local distribuíam folhetos sobre violência doméstica, suas vozes baixas contrastando com o choro distante de uma criança em outra ala. Pedro entrou no quarto individual, um luxo raro no hospital público, conquistado por uma ligação urgente de um contato na polícia. Clara jazia na cama estreita, conectada a um soro que pingava devagar, o monitor ao lado bipando em ritmo constante. Seu rosto, ainda sujo de terra em algumas manchas, parecia menor sob as luzes fluorescentes, os cabelos negros espalhados no travesseiro como algas marinhas. A barriga proeminente subia e descia com respirações profundas, e ela abriu os olhos ao ouvi-lo se aproximar. Irmão, sussurrou, estendendo a mão trêmula. Pedro sentou na beira da cama, engolindo o nó na garganta. Mana, você me deu um susto dos infernos, mas está aqui, viva. O Lucas também. Ele tocou sua barriga com delicadeza, sentindo um chute fraco em resposta, como um sinal de vida teimosa. Clara chorou então, um soluço baixo que sacudia o corpo inteiro. Eu confiei nele, Pedro. Ele me dopou, me carregou como um saco de cimento. Eu vi o buraco, senti o cheiro da terra. Meu Deus, o bebê podia ter. As palavras saíam entrecortadas, carregadas de uma dor que ia além do físico. Pedro a abraçou com cuidado, o cheiro de hospital misturando-se ao seu próprio de suor e poeira. Não pensa nisso agora. Ele vai pagar. A polícia já está com ele e aquela vadia da Lívia. Eu vi os tiras levando os dois algemados como bandidos de rua. Você é mais forte que isso tudo, mana. Lembra quando a gente perdeu os pais? A gente se ergueu. Seus olhos se encheram, relembrando a casa apertada em Vila Portuária, onde dividiam um colchão fino e sonhavam com dias melhores. Clara era a que estudara à noite, sonhando com uma vida além dos turnos de fábrica. Ele, o protetor que pegava qualquer bico para mantê-la na escola. Do lado de fora, na delegacia da zona portuária, o ar era ainda mais opressivo, impregnado de cigarro e arquivos mofados. Ricardo Almeida, agora sem o terno impecável e com algemas cortando os pulsos, era interrogado em uma sala mal iluminada. O detetive, um homem corpulento chamado Marcos, batia os dedos na mesa de metal.
Tentativa de homicídio, falsificação de documentos para obra, e isso sem contar o bebê. Sua empresa vai pro ralo, Almeida. Tem ideia do escândalo? Ricardo, o rosto inchado de uma pancada que Pedro lhe dera antes dos policiais chegarem, murmurou defesas vazias. Foi um erro. Eu amo a Clara. Lívia me manipulou. Mas o detetive riu, seco. Amante grávida de você, né? Ela já cantou tudo para salvar a pele. Concreto fresco como túmulo. Que romântico, doutor. Lívia, na cela adjacente, soluçava sozinha. O sonho de luxo trocado por grades enferrujadas e o medo de prisão perpétua. De volta ao hospital, João havia voltado com um sanduíche de queijo de uma lanchonete 24 horas ali perto, o pão amanhecido, mas reconfortante. Come, chefe. Você precisa de força para cuidar dela. Pedro dividiu a comida com Clara, que mastigava devagar, os olhos distantes. E agora, irmão? O apartamento, as coisas. Eu não tenho nada sem ele. Pedro balançou a cabeça firme. Você tem a gente. Os caras da obra já estão se mobilizando. Vão depor contra ele, mostrar como ele explorava todo mundo para encher os bolsos. E eu? Vou te levar para minha casa em Vila Portuária. Simples, mas nossa. O bebê nasce lá com a família de verdade. Clara sorriu pela primeira vez, fraco, mas genuíno, tocando o crucifixo simples que usava no pescoço, herança da mãe. A manhã raiava devagar, o sol filtrando pelas cortinas finas e tingindo o quarto de dourado. Enfermeiras passavam com carrinhos de remédios, e no pátio externo, pescadores do porto descarregavam redes, suas vozes roucas misturando-se ao grito de gaivotas. Pedro saiu para o corredor, ligando para uma prima distante que morava nos subúrbios. Ei, Maria, preciso de ajuda. A Clara está no hospital, mas sim, grave. Pode vir? A solidariedade veio rápida, como ondas se formando no mar. Enquanto isso, na obra parada, os operários formavam uma corrente humana, limpando o canteiro e murmurando sobre justiça. Não a dos tribunais, mas a que vem da união dos que o sistema esmaga. Clara adormeceu finalmente, o cansaço vencendo o medo. Pedro ficou ao lado, a mão na dela, sentindo o peso da noite se transformar em determinação. A cidade acordava, com seus contrastes cruéis. Iates na Bahia para os ricos, ônibus lotados para os como ele. Mas ali, no coração do hospital, uma faísca de resiliência acendia. Não um milagre, mas o laço humano que resiste ao concreto e à traição. O dia prometia lutas, mas também a promessa de um recomeço, forjado em dor e compaixão. Os dias seguintes no Hospital Municipal de Nova Esperança se arrastaram como ondas preguiçosas contra o cais, carregando o salitre do porto para dentro dos corredores enfumaçados. O sol do meio-dia filtrava pelas persianas rachadas, projetando listras douradas no piso de linóleo gasto, onde mães exaustas empurravam carrinhos de bebê, e visitantes carregavam sacolas de frutas de mercados próximos. Pedro Santos mal saía do quarto de Clara, dormindo em uma cadeira reclinável que rangia a cada movimento, o corpo endurecido pela obra, agora marcado por olheiras profundas. Ele recusava as folgas que o capataz interino oferecia, insistindo em estar ali para cada exame, cada conversa sussurrada entre médicos e enfermeiras. Clara, ainda pálida sob as cobertas finas, passava as tardes olhando pela janela para o mar distante, onde cargueiros rangiam contra o horizonte poluído. O sedativo deixara sequelas, vertigens leves e um cansaço que se instalava nos ossos. Mas o bebê, Lucas, persistia teimoso, chutando com mais vigor a cada ultrassom. Ele sabe que a gente está lutando, murmurou ela uma tarde enquanto Pedro descascava uma laranja trazida por uma vizinha de Vila Portuária. O quarto cheirava a cítrico e remédios, um contraste bem-vindo ao odor estéril que impregnava o lugar. Sabe, mana, e você também. A doutora Helena disse que pode ir para casa amanhã se tudo correr bem. Pedro sorriu, mas seus olhos carregavam o peso da raiva contida, uma fúria que ele canalizava em telefonemas para advogados de uma associação de trabalhadores, gratuitos para casos como o dela. Do lado de fora, a cidade fervilhava com o escândalo. Jornais locais, como o Diário do Litoral, estampavam manchetes em letras garrafais.
Milionário enterra esposa grávida em obra própria. Irmão salva vítima no último segundo. Repórteres rondavam a entrada do hospital, microfones em punho, mas Pedro os afastava com olhares ferozes, protegendo o espaço frágil da irmã. A Almeida Construções paralisara as operações na zona portuária. Fiscais da prefeitura lacravam o canteiro, investigando irregularidades, fundações mal reforçadas, licenças falsificadas para acelerar lucros. Os operários, como João e os outros, formavam uma rede informal de apoio, passando no hospital com marmitas quentes de feijão e arroz ou doando roupas de bebê de brechós comunitários. "A gente sabe como é ser pisado, chefe", disse João uma noite entregando um pacotinho de fraldas. Ricardo explorava todo mundo. Turnos extras sem hora extra, material vagabundo que desaba em enchente. Agora ele que sinta o peso. Na delegacia, o ar era um caldeirão de tensão, com ventiladores velhos girando preguiçosamente contra o calor úmido que subia do rio. Ricardo Almeida, agora em uma cela coletiva com ladrões de rua e devedores, andava de um lado para o outro, o terno amarrotado substituído por uma camisa genérica da polícia. Seu império desmoronava. Acionistas fugiam, bancos congelavam contas, e Lívia, na cela feminina, já negociava delação premiada, pintando-o como o cérebro do plano. "Eu só queria uma vida melhor", soluçara ela para o detetive Marcos, os olhos inchados de choro. "Ele me prometeu o mundo, mas me arrastou para o inferno." Ricardo, ao saber, socou a grade, o rosto contorcido. Traíra. Você que sussurrou o concreto no ouvido. Mas sozinho, nas noites quentes, ele revivia o momento no buraco, o gemido de Clara, o olhar de Pedro como uma marreta. Culpa misturava-se ao arrependimento tardio. Ele pensara no filho, no que Lucas poderia ser, mas o egoísmo o cegara. Um advogado caro, contratado às pressas pela família distante, prometia fiança, mas o escândalo público tornava tudo remoto. Clara, no quarto, lidava com as próprias sombras. À noite, quando o hospital acalmava e o som de sirenes distantes ecoava como lamentos, ela acordava suando, revivendo o escuro da fundação, a terra fria contra as costas, o rugido do concreto se aproximando como um monstro. "Eu sinto ele se mexer, mas e se? E se isso me quebrar por dentro?" Confessou para Pedro uma madrugada, a voz trêmula. Ele a abraçou, o cheiro de sabão barato de sua camisa reconfortando-a como nas noites de infância. "Não vai, mana. Você é de Vila Portuária, lembra? A gente cresceu entre ruas que engolem sonhos, mas a gente sempre volta mais forte. O divórcio vai rolar. O advogado disse que os bens da empresa podem ir para você e para o bebê por pensão. E eu vou criar o Lucas como se fosse meu. Irmão mais velho é assim." Clara apertou a mão dele, sentindo o calor das calos da obra, símbolos de uma vida honesta que Ricardo nunca entendera. A alta veio ao amanhecer do quarto dia, com o sol nascendo rosado sobre a baía, tingindo as águas de um azul sujo mas vivo. Pedro ajudou Clara a se vestir, um vestido largo emprestado por uma enfermeira, e eles saíram pela porta dos fundos, evitando a imprensa. No táxi lotado de trabalhadores matinais, rumaram para a Vila Portuária, o bairro operário com suas casas apertadas de tijolo aparente, varais estendidos entre postes tortos e crianças correndo pelas calçadas rachadas. A casa de Pedro era simples. 2 quartos, cozinha com fogão a gás e uma varanda de onde se via o rio, agora limpo pela maré baixa. "Bem-vinda de volta, mana. Aqui não tem luxo, mas tem paz", disse ele, abrindo a porta que rangia nas dobradiças enferrujadas. Dentro, primos e vizinhos esperavam. Maria, a prima dos subúrbios, com um ensopado de peixe fresco, tias com tricôs para o bebê, e os operários, sentados em bancos improvisados, rindo de piadas sobre o patrão caído. Clara sentou no sofá gasto, a barriga apoiada em almofadas, e pela primeira vez em semanas riu de verdade. Um som leve, como gaivotas sobre o porto. "Obrigada, gente. Eu achava que estava sozinha nesse palácio vazio, mas era uma prisão." Pedro observava, o peito inchado de orgulho, mas uma sombra pairava. Uma carta do tribunal chegara, convocando testemunhas para o julgamento. Ricardo buscava contato enviando mensagens via advogado.
Me perdoa, Clara, pelo bebê. Ela rasgou o papel, os olhos firmes. Não, ele enterrou a confiança. Agora, a gente constrói devagar, com o que sobrou. A tarde se estendia com conversas sobre o futuro. Escola para Lucas, um emprego leve para Clara após o parto. E o bairro pulsava ao redor. Buzinas de ônibus, vendedores de pastel na esquina. O cheiro de fritura misturando-se ao sal. A resiliência tecia sua teia, fio por fio, transformando a dor em laços inquebráveis. Mas no horizonte, o julgamento se aproximava, prometendo mais tormentas antes da calmaria final. As semanas se arrastaram como a maré alta que inundava as ruas de Vila Portuária, deixando poças de lama e memórias pegajosas. O bairro operário acordava cedo, com o ronco dos ônibus lotados, ecoando pelas vielas estreitas, onde varais de roupas balançavam ao vento salgado e crianças chutavam bolas de meia nas calçadas irregulares. A casa de Pedro Santos, com suas paredes de tijolo rachado e janelas embaçadas pelo vapor da cozinha, tornara-se um refúgio improvisado. Clara, agora no 8º mês de gravidez, passava as manhãs na varanda de madeira podre, a mão na barriga arredondada, sentindo Lucas se mexer como um peixe no rio próximo. O sol filtrava através das folhas de mangueira no quintal, tingindo sua pele morena de um dourado suave, mas os olhos dela ainda carregavam sombras, noites insones revivendo o buraco escuro da fundação, o peso da terra fria contra as costas. Pedro saía antes do amanhecer para a obra, agora sob nova administração, após o colapso da Almeida Construções. Ele supervisionava os reparos no canteiro lacrado, os operários murmurando sobre o patrão caído, enquanto misturavam cimento fresco sob o céu nublado. A gente reconstrói melhor, chefe, sem atalhos, dizia João, o rapaz magro do interior, carregando vergalhões com um sorriso teimoso. Pedro assentia. O corpo magro endurecido por mais turnos, mas o salário melhor, graças a uma denúncia coletiva que expusera as fraudes de Ricardo, permitia que ele mandasse dinheiro para a prima Maria, que ajudava com as compras no mercado local, lotado de peixes frescos e frutas maduras caindo das bancas. O julgamento chegou como uma tempestade de verão, repentina e carregada. O Fórum da Zona Portuária, um prédio antigo com ventiladores rangendo contra o calor úmido, fervilhava de curiosos e repórteres. Clara testemunhou primeiro, sentada em uma cadeira dura no banco das vítimas, o vestido solto, escondendo a barriga proeminente. Sua voz, antes suave como a brisa da orla, saiu firme, ecoando na sala abafada. Ele me dopou no jantar. Me carregou para a obra como se eu fosse lixo. Eu sentia o bebê chutando, pedindo ajuda, e ele só pensava no concreto. O juiz, um homem idoso com óculos grossos, anotava em papéis amarelados, enquanto o público, vizinhos de Vila Portuária, operários com capacetes na mão, murmurava em aprovação. Pedro, ao lado dela como testemunha-chave, descreveu o momento da descoberta. Eu vi minha irmã no fundo do buraco, quase sufocada. Salvei ela no último segundo, mas o trauma. Isso não some com um veredicto. Ricardo, no banco dos réus, parecia encolhido em um terno barato, os cabelos grisalhos desgrenhados, o rosto marcado por noites na cadeia. Seu advogado, um novato contratado pela família remanescente, argumentava arrependimento sincero e pressão emocional. Mas as provas eram esmagadoras. Depoimentos de Lívia, que delatara tudo por redução de pena, gravações de chamadas onde sussurravam o plano e laudos médicos confirmando o sedativo no sangue de Clara. Lívia, pálida e com maquiagem borrada, chorava baixinho na cela de testemunhas, admitindo: "Eu quis o luxo, mas ele me usou. Agora perco tudo, família, futuro." O promotor, uma mulher de meia-idade com voz cortante, pintava o quadro. Um homem de poder que enterra a esposa grávida para herdar fortunas. Isso não é erro, é monstruosidade. O veredicto veio ao entardecer, com o sol poente tingindo as janelas do Fórum de Laranja, refletindo no rio turvo lá fora. Ricardo foi condenado a 25 anos por tentativa de homicídio qualificado, agravado pela gravidez da vítima. Lívia pegou 12 anos por cumplicidade. A sala explodiu em aplausos contidos dos operários presentes,
que viam na sentença uma vitória rara contra os tubarões da cidade. Clara, apoiada em Pedro, sentiu um alívio amargo, como o gosto de café frio. Justiça, mana. Não traz de volta as noites de medo, mas fecha a porta, sussurrou ele, guiando-a para fora, onde repórteres os cercavam como gaivotas famintas. Eles fugiram em um táxi apertado, o ar-condicionado quebrado soprando ar quente, mas o peso no peito de Clara aliviava pela primeira vez. De volta à vila portuária, a comunidade tecia sua rede de solidariedade. A Associação de Trabalhadores, inspirada pelo caso, arrecadou fundos para uma pensão vitalícia de Clara. Parte dos bens congelados da empresa, redistribuídos por ordem judicial. Você e o bebê não vão passar necessidade, disse o líder sindical em uma reunião no barracão comunitário, onde cheirava a café passado e pão de queijo quente. Vizinhos traziam roupas, brinquedos e histórias de superação. Uma tia que sobrevivera a um marido violento, uma mãe solteira que criara filhos na mesma casa apertada. Pedro, promovido a supervisor sênior na nova construtora, planejava reformas na casa, um quarto extra para Lucas, talvez uma horta no quintal para frutas frescas. O parto veio 2 semanas depois, numa madrugada chuvosa que martelava o telhado de zinco. O hospital municipal, agora familiar, recebeu Clara com eficiência cansada. Pedro segurava sua mão durante as contrações, o suor misturando-se ao dele, enquanto enfermeiras corriam com lençóis limpos. "Empurra, mana! Ele tá vindo!" incentivava ele, a voz rouca de emoção. Lucas nasceu ao raiar do dia, um menino chorão com olhos castanhos, como os da mãe e pele morena herdada da família Santos. Pesava 3 quilos, forte apesar de tudo, e seu choro ecoou pelos corredores como um hino de resistência. Clara o pegou nos braços, exausta mas radiante, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Oi, filhinho, a gente venceu o concreto." Pedro, do lado de fora da maternidade, fumava um cigarro na varanda molhada, olhando o mar agitado pela chuva. João e os operários esperavam na sala de visitas, trazendo balões e um urso de pelúcia improvisado. "É um Santos de verdade, chefe. Vai crescer para mudar essa cidade podre." Pedro sorriu apagando o cigarro no corrimão enferrujado. A vida seguia, obras recomeçando, dívidas pagas com suor honesto, laços forjados na adversidade. Ricardo apodrecia na prisão, um eco distante de poder perdido. Lívia, sozinha em sua cela, confrontava o vazio de ambições vazias. Meses depois, nova esperança pulsava com sua indiferença habitual. Arranha-céus crescendo na orla, favelas resistindo nos morros. Mas na casa de Vila Portuária, Lucas ria no colo de Clara, enquanto Pedro contava histórias de pescadores teimosos. A dor não sumira, mas transformara-se em força, um cimento humano que unia o que o mundo tentava enterrar. A brisa salgada entrava pela janela, carregando promessas de dias mais leves, onde a família, não o dinheiro, era o verdadeiro império.